Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje eu trouxe um vídeo bem curtinho pra vocês, porque eu não consegui postar no domingo, porque eu tava na festa da minha afilhada, eu não consegui postar na segunda-feira, porque vocês sabem muito bem, veio uma notícia bombástica que eu decidi trazer aqui pro canal, então eu tô trazendo agora na terça-feira. Eu não vou conseguir lançar tão cedo, então eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais curto, trazendo as informações de forma mais objetiva ainda. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e eu sei que muitos de vocês que assistem aqui o canal ainda não se inscreveram. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, entrando de cabeça no top 5 do final de semana, na primeira posição ficou o filme Spiral, The Book of Saw, que é o novo filme aí da franquia dos Jogos Mortais. E o filme abriu bem, mas não tão bem assim. Considerando a pandemia, o filme abriu com 8,7 milhões de dólares, que é um resultado positivo, se a gente considerar que a gente está passando por uma pandemia, mas não é um resultado tão bom se a gente analisar com ênfase nos outros filmes da franquia. A franquia Jogos Mortais é até esquisita, porque a variação da bilheteria de um filme para o outro nunca foi tão grande. Os filmes têm uma bilheteria bem estável e também um orçamento bem estável. Eu sei que esse filme não é exatamente um Jogos Mortais novo, mas ele é da mesma franquia, então a bilheteria pode ser analisada da mesma forma. Então eu fiz uma imagem para vocês aqui com as informações dessa franquia, só que não deu para colocar todos os filmes, porque são muitos filmes, então eu peguei o filme 1, 3, 5, 7 e o 8, né, que são os últimos que saíram. O 8 não é exatamente um filme chamado Jogos Mortais, mas é um filme chamado Jigsaw. Então o primeiro filme abriu com 18 milhões de dólares, ou seja, de 18 milhões para 8,7 é uma diferença grande, mas tem que lembrar que a gente está passando por um ano de pandemia. 18 milhões depois e fechou com 103 milhões de dólares mundialmente. Depois o terceiro filme fez 33 milhões na abertura, uma abertura sensacional, muito maior do que os 8,7 que a gente tá vendo, e fechou com 164 milhões, foi o filme mais lucrativo de todos os Jogos Mortais. Depois dos Jogos Mortais 5, a franquia já entrou em queda, né? Ela abriu com 30 milhões e fechou com 113 milhões. Jogos Mortais 7 abriu com 22 milhões, mas conseguiu mais dinheiro internacionalmente do que os anteriores, fechou com 136. E o filme Jigsaw, que é o mais recente, abriu com 16,2 no mercado norte-americano e acabou fechando com 102 milhões de dólares. E pessoal, se vocês ainda não conhecem o site Pele de Cordeiro, entrem lá, eles mandaram algumas camisetas para eu utilizar aqui nos vídeos, como essa camiseta aqui do universo da DC, que é sensacional. Eu vou colocar aqui abaixo, www.peledecordeiro.com.br. O site é muito legal, tem uma variedade muito grande de camisetas, seja Marvel, seja DC, seja Rick and Morty, e eles têm também moletons. Então entrem lá, www.peledecordeiro.com.br. E o orçamento do primeiro filme foi de 1 milhão de dólares somente, mesmo contando com alguns atores de renome, né, como no caso o Danny Glover. E aí o segundo custou 4 milhões e a partir do terceiro todos custaram na faixa dos 10 milhões, até a chegada do último filme, né, do Jogos Mortais 7, que foi em 3D, então o custo foi maior. O filme custou 20 milhões, assim como esse filme, né, assim como o filme Spiral, que a gente acabou de ver chegando aos cinemas. E o filme menos lucrativo da franquia fez 102 milhões de dólares, e o filme mais lucrativo, como eu falei, fez 164, só que a maioria fica na casa dos 110, 120, 130, 140, então a gente vê que a franquia tem fãs muito fiéis, só que não consegue atingir o público mainstream, não consegue quebrar essa barreira dos 200 milhões, nunca conseguiu na história da franquia. E é curioso que o filme mais bem aceito de todos os filmes até agora tem somente 50% de aprovação no Rotten Tomatoes. E já foi anunciado o nono filme dessa franquia, que na verdade eu não sei nem qual é a sequência a mais dos eventos que estão acontecendo. E na segunda posição ficou novamente o filme Wrath of Man, que a gente viu no final de semana passado, né? Eu fiz uma análise bem legal a respeito dos últimos filmes que foram lançados do Jason Statham, e o filme fez 3,7 milhões de dólares e chega a 14 milhões de dólares no mercado norte-americano e 56 milhões de dólares ao redor do mundo todo. E na terceira posição ficou um lançamento simultâneo nos cinemas e no HBO Max, estrelado pela Angelina Jolie, que é o filme Those Who Wish Me Dead.
o filme tá sendo muito bem falado, pelo menos pelo que eu vi. Alguns críticos que eu gosto bastante elogiaram bastante esse filme, mas o filme não foi um grande sucesso na sua abertura, fazendo 2,8 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. Eles parecem que já mudaram o futuro desses lançamentos simultâneos do HBO Max com os cinemas, como eu falei, que eles não iam segurar isso até o final do ano, conforme as pessoas fossem voltando aí aos cinemas, eles iam botar o pé atrás. E considerando que a Warner acabou de se fundir, né, estão criando uma joint venture com a Discovery, então obviamente a situação toda mudou, mas eu já tinha falado algumas vezes aqui no canal que eu achava que eles não iam manter essa história do lançamento simultâneo dos cinemas com o HBO Max por muito tempo, e a gente tá vendo que os resultados não estão lá essas coisas. 2,8 milhões de dólares no primeiro final de semana para um filme com a Angelina Jolie, que provavelmente teve um custo alto, pelo menos em termos de atores ali, não é um resultado muito bom, então talvez eles estejam revendo essa situação. E o filme teve uma estreia um pouquinho melhor, mas também pequena, né, no mercado mundial, e ele chega hoje a 7,231 milhões de dólares. E aí na quarta posição, se mantendo no top 5 pelo quarto final de semana seguido, ficou o filme Demon Slayer, que fez mais 1,770 milhões de dólares, milhão de dólares, né, na verdade, e o filme continua sendo um grande fenômeno com 437 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. E para fechar o top 5, no seu 11º final de semana, o filme que foi passando vários filmes para trás é o filme Raya e o Último Dragão da Disney. O filme foi também lançado simultaneamente no Disney Plus e nas salas de cinema, mas o filme tá conseguindo se segurar muito bem no top 5, mesmo com vários lançamentos chegando semana por semana, e isso só diz respeito à marca Disney, né, a lealdade que as pessoas têm e como muitas pessoas estão gostando do filme e retornando para assistir. E o filme chegou a 46 milhões de dólares em território americano e já chega a 107 milhões de dólares mundialmente. Isso, obviamente, sem falar dos 30 dólares que eles estão cobrando pelo Premier Access e pelos 69,90 que eles estão cobrando aqui no Brasil, como foi o meu caso e de muitas outras pessoas. Então, só para concluir, como eu disse, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto. O top 5 em território americano do ano de 2021 ficou o seguinte: a gente tem Godzilla vs Kong na primeira posição com 95 milhões, depois Raya e o Último Dragão bateu o filme do Tom e Jerry, chegando a 46 milhões de dólares, depois o filme do Tom e Jerry com 45, o filme Demon Slayer com 42 e o filme Mortal Kombat com 39 milhões e 900 mil dólares. E mundialmente a situação não mudou, existiu uma variação no top 5 norte-americano, mas ao redor do mundo o top 5 continua o mesmo, e o primeiro colocado ainda é o filme Hi-Man com 841 milhões, depois Detetive Chinatown 3 com 699 milhões, ainda não conseguiu bater a marca dos 700 milhões, depois Godzilla vs Kong com 427 milhões, A Little Red Flower com 220 milhões e o filme A Writer's Odyssey com 159 milhões. Novamente, 4 dos 5 maiores filmes do ano são chineses. Isso mostra que a China conseguiu se recuperar muito melhor do que os Estados Unidos, pelo menos nesse início de 2021. Será que as bilheterias norte-americanas vão conseguir reverter essa situação? Eu acho que nenhum filme esse ano, ou talvez algum filme, um só pelo menos, vá atingir essa bilheteria do Hi-Man, mas eu acho que pelo menos mais 1 ou 2 filmes norte-americanos vão conseguir chegar nesse mesmo patamar do Godzilla vs Kong. Eu espero que algum filme consiga inclusive quebrar a marca do 1 bilhão de dólares, porque isso seria um excelente sinal para o futuro, né, da indústria, para o futuro dos cinemas. Eu não sei exatamente quais filmes vão ser lançados exclusivamente nos cinemas, eu sei que o Shang-Chi vai chegar exclusivamente nos cinemas e alguns outros filmes, mas resta a gente esperar se a situação vai melhorar não só nos Estados Unidos, como também em outros países do mundo, até mesmo aqui no Brasil, porque mesmo que o Brasil dê uma ajudinha pequena nas bilheterias mundiais, é uma ajuda a mais para esses filmes chegarem a marcas maiores. Então, pessoal, esse foi o Clube da Bilheteria desse final de semana. Como eu disse, desculpem o atraso, eu demorei um pouquinho para fazer por outros motivos. Eu já tava com o vídeo praticamente pronto no domingo, só que eu não consegui gravar, como eu disse, porque eu tava organizando e ajudando na festa da minha afilhada, e depois, na segunda-feira, saiu aquela notícia que não teve como eu deixar de cobrir aqui no canal. Para quem não sabe, é a notícia da joint venture aí que surgiu entre a Warner e entre a Discovery. Então é uma notícia muito grande, e ontem inclusive saiu a notícia de que a Amazon fez uma oferta pela MGM de 9 bilhões de dólares. Então eu vou colocar todos esses vídeos aqui para vocês darem uma olhada, e como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do top 5 do final de semana. Vocês gostam da franquia Jogos Mortais ou vocês acham que ela já deveria ter acabado? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.